Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre do ano de 2023. Trimestre que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje, irmãos, a lição de número 7. A lição que tem por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Meus amados irmãos, para essa lição, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e versículo de número 10, onde diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade prática diz: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Amados irmãos, a leitura bíblica para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, dos versículos 9 ao 14, onde diz assim: Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, Deus tem cuidado dos bois? Ou então, não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários, relatar o cuidado integral dos missionários e elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Queridos irmãos, é muito interessante, é interessantíssimo que a igreja ela tenha a responsabilidade de manter os missionários, que é o que nós vamos falar aqui, manter no sentido pessoal, no sentido espiritual e também no sentido material, não é? Manter em todos os sentidos, sentido pessoal, espiritual e material. E também é extremamente necessário que a igreja comunique, né, irmãos, as necessidades gerais dos missionários. Porque nós estudamos semana passada uma coisa interessante, estudamos sobre que a igreja deveria orar pelos missionários, né? Orar, missões se faz com os pés dos que vão, o joelho dos que ficam e a mão dos que contribuem. E nós aprendemos sobre a oração pelos missionários. E uma das coisas que tinham na lição era que a oração, ela também ajuda a manter acesa no coração das pessoas a chama missionária. Da mesma forma, queridos, quando as necessidades são comunicadas, também faz nascer a responsabilidade que a igreja tem de manter, de contribuir, não é? De manter espiritualmente, pessoalmente e materialmente um missionário no campo. Alguém vai dizer, mas pastor, tem coisas que não se fala.
Irmãos, eu estou falando da obra de Deus. Eu estou falando da administração dos recursos da obra de Deus. E essa administração, ela deve ser uma administração consciente, responsável e pública, não é? Uma vez que nós estamos lidando com a obra de Deus. Então, as necessidades dos missionários que estão no campo, pregando a palavra, anunciando as boas novas e representando a igreja, né, elas devem ser comunicadas à igreja. E outras pessoas vão dizer assim, pastor, mas as pessoas não devem contribuir por comoção, elas devem contribuir de coração. Em se tratando da obra missionária, as pessoas devem ser constrangidas, né, irmãos? Acreditem nisso. Constrangidas, não é? E induzidas mesmo, comovidas a contribuir, tá certo? A ajudar o missionário no campo. Então, coisas desse tipo eu vou falar. As necessidades do missionário, elas precisam ser comunicadas com precisão. E qual é o objetivo? Para que haja conscientização da realidade do campo missionário. Além de conclamar períodos de consagração, de oração e de jejum, não é? Pela família dos missionários no campo. Então, são iniciativas simples, não é, irmãos? Mas que têm impacto permanente e indiscutíveis na vida daqueles que estão no campo anunciando as boas novas de salvação. Vamos comparar conosco. Você imagina quantos de nós não ficam felizes quando nós somos lembrados pelas nossas lideranças, né? Nós ficamos emocionados, lisonjeados, por que não dizer, da mesma maneira o missionário. Você imagina o apóstolo Paulo, que a gente viu na lição passada, quando ele recebeu apoio, né, da igreja, lá no campo missionário, ele ficou extremamente feliz, a ponto de dizer que estava farto, né, que não esperava, e estava surpreso, ele ficou surpreso com a ajuda que recebeu. Você imagina como você fica feliz? Eu não sei os irmãos, mas eu fico. Quando eu recebo uma carta de alguém, né, dizendo que está orando por mim, dizendo que está intercedendo pela minha família, pela minha vida, para Deus dar vitória nas coisas que eu tenho feito como pastor de igreja. Então, irmãos, isso aí é uma coisa indiscutível. Um missionário, ele deve ser impactado, não é, pelo cuidado da igreja no sentido geral, para com ele e também para com sua família. Então, uma das importantíssimas atribuições da igreja é cuidar de forma integral dos missionários. Quando a gente diz de forma integral, é cuidar do missionário em todas as áreas em todas as áreas que ele necessita, também identificando, preparando e enviando e cuidando deles, né, enquanto eles estão trabalhando, até que eles encerrem a carreira. Então, esses cuidados ainda devem abranger a família dos missionários, o cônjuge e os filhos, tá certo? Levando em consideração que todos eles precisam se adaptar a uma nova realidade, principalmente quando essa realidade ela é transcultural, não é? Para que o trabalho se desenvolva e tenha o êxito que foi planejado quando o missionário foi enviado. Então, nós vamos estudar a respeito da responsabilidade da igreja para com os missionários e suas respectivas famílias. Eu quero mostrar também aos irmãos sobre a responsabilidade da igreja com o sustento dos missionários, não é, com a vida e a família dos missionários e também o cuidado que a igreja precisa ter com a chegada do missionário ao campo, né, e também com o retorno do missionário do campo missionário. Então, como eu disse aos irmãos, é o cuidado integral, é o cuidado de todas as áreas, né, que a igreja deve se preocupar, sim, quando o assunto é a obra missionária, tá certo? Então, primeiro, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Então, vamos falar um pouco da responsabilidade da igreja. Então, o sistema de apoio missionário, ele é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas,
deve ser uma responsabilidade básica e contínua, ou seja, não deve acontecer só no culto de missões. A igreja deve se preocupar, né, irmãos? E ela deve promover um sistema, ou seja, uma coisa organizada e que tenha procedimentos definidos e que tenha continuidade, tá certo? Então é um sistema de apoio aos missionários. Então, nesse sentido, alguns princípios eles devem permanecer claros, tá certo? A respeito do sistema de apoio aos missionários. Então, a igreja deve se conscientizar biblicamente que o missionário ele é um obreiro, não é? Um obreiro que foi formado pela igreja local e, por isso, esse obreiro está sobre sua inteira responsabilidade. A igreja deve ser conscientizada, não é? E acerca do princípio de que ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo, e todo o sistema de apoio missionário ele deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões, tá certo? Então, é responsabilidade da igreja, lógico que tem a responsabilidade dos missionários de prestar conta do que está sendo feito e também empregar os seus esforços de forma integral também a que a sua obra no campo missionário ela tenha êxito, né? Ela seja feita de forma honrosa e comprometida pelo servo do Senhor e sua família que estão no campo. Querido, também o sistema de apoio e a obra de fé. Então, os irmãos sabem que a obra missionária ela é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários eles devem confiar em Deus e depender da fidelidade do povo de Deus, tá certo? Então, sem fé, oração e sacrifício, não existe obra missionária. Então, tanto os missionários quanto os que sustentam o missionário devem ser pessoas de fé à medida que obedecem ao mandamento de Jesus, ao ide de Jesus, né? Ao comissionamento da igreja, né? Chamado também de grande comissão. Então, à medida que obedecem o mandamento de Jesus, na grande comissão, há o crescimento e expansão da obra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado para tudo quanto seja feito, tanto por nós que mantemos, como por aqueles que executam a obra missionária, seja feito por fé. Não é, irmãos? Afinal, nós esperamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E o objetivo de missões, que é bom lembrar também que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Isso aqui a gente vem falando mais ou menos desde a primeira lição desse trimestre. Então, aqueles que fazem o trabalho missionário, de maneira que honre a Cristo, eles terão todas as suas necessidades supridas. Isso aqui é interessante porque uma das coisas que a gente nunca pode perder é o foco. Algumas pessoas dizem assim, mas pastor, o senhor tem família, o senhor tem filho, o senhor tem não sei o quê. Sim, mas o meu ofício é ser pastor de igreja. E como pastor de igreja, hoje em dia tem um impacto muito grande na vida das pessoas, por exemplo, as redes sociais. E aí as pessoas dizem, por que o senhor não posta mais foto brincando com seu filho, se divertindo com sua família, em um restaurante, conhecendo um ponto turístico? Eu disse, querido, não que isso seja pecado, mas uma vez na vida eu até posso colocar, mas do meu dia a dia, eu tenho que postar foto exercendo o meu ofício pastoral. O meu papel é ser pastor, tá certo? Então, da mesma maneira, o papel do missionário não é tirar foto em ponto turístico.
papel do missionário é fazer com que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Então, não por acaso, né, irmãos, o Espírito Santo atua por meio das nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares, corações que não conhecem. Esse é o objetivo da obra missionária e esse é o objetivo daqueles que fazem a obra de Deus. Então, que haja todo apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missional, tá certo? Então, a gente precisa cuidar da igreja para que esses objetivos eles estejam claros e eles sejam cumpridos. Agora, vamos falar um pouco sobre o cuidado integral dos missionários. Depois eu vou detalhar um pouco esses cuidados, tá certo? Então, cabe à igreja, como a gente já está discutindo sobre isso, cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, né? Zelando por aqueles que estão no campo missionário. Muitas vezes, a igreja ela não sabe como é esse cuidado, ela não sabe como é enviado esse sustento, não é, irmãos? É interessante que isso seja feito de forma transparente, mas não tão exposto, né, irmãos? Para que também não cause constrangimento ou qualquer outro problema, por exemplo, problemas de segurança, que nós temos muito nos dias de hoje. Então, como a responsabilidade da igreja é muito abrangente, o missionário, no caso do missionário, só para os irmãos terem ideia, eles precisam ser cuidados de forma integral pela igreja. Como eu já disse no início da lição, de forma integral significa dizer que todas as áreas da vida do missionário, elas devem ser abraçadas pela igreja e deve ser levada em consideração quando o assunto é o sustento missionário. Tá certo? Então, nesse caso do cuidado integral, a gente se refere a todas as esferas da vida do missionário, não somente a área financeira, mas também na área espiritual, emocional, na área física, na área social, no acompanhamento pastoral enquanto ele estiver no campo, com amor e respeito, né, para que o missionário ele possa superar as dificuldades internas e externas que surgem, não é, durante o seu exercício ministerial. Então, ao longo do Novo Testamento, nós vamos ver a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Se a gente ler Filipenses, capítulo 1, nós vamos ver o cuidado com as orações, com o sustento, não é, de várias áreas. Se nós observarmos o exemplo de Jesus lá quando estava para operar o milagre, primeira multiplicação de pães e peixes, aqueles que foram enviados de 2 em 2 para pregar o evangelho, estavam voltando para dar relatório a Jesus. Aí Jesus observou que eles estavam cansados e mandou eles irem até determinado lugar para que eles pudessem descansar. Ou seja, você observa o cuidado integral de Jesus. Ele enviou, ele cuidou, mas ele também, quando o missionário voltou, quando os missionários voltaram, os evangelistas, ele foi lá e se preocupou, por exemplo, com o descanso. Então, eu estou frisando essa questão do descanso para os irmãos observarem que o cuidado é de forma integral e ele leva em consideração todos os aspectos da vida pessoal e da vida ministerial dos missionários que são enviados. Então, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas, né, aos missionários no campo, visitá-los para motivá-los e para constatar, não é, irmãos, e transmitir para a igreja o avanço da obra missionária, a maneira como Deus tem cuidado da obra missionária. Então, também cuidar da agenda quanto à volta do missionário. Daqui a pouco eu detalho mais sobre isso. Mas também nós podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada quando eles retornavam. Atos capítulo 20,
versículos de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Diz: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus, postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, e acompanhou até a Ásia, Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarcos e Segundo, e Gaio, de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperavam em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então, os irmãos observam aqui o cuidado, a visita e a forma como a igreja recebia os apóstolos de maneira alegre e honrada. Então, a igreja deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante seu retorno, por vários motivos, irmãos. Algumas coisas, alguns tabus precisam ser quebrados. Por exemplo, o missionário precisa de férias. Já vi algumas pessoas de maneira bem... Quando eu digo ignorante, eu não estou querendo falar de forma bruta. Eu estou falando ignorante no sentido de não ter conhecimento do ofício do missionário. Cansa, irmão. Fazer a obra de Deus cansa. Lidar com pessoas cansa. Lidar com pessoas, muitas vezes, não é lidar fisicamente, é lidar aqui, com a cabeça, não é? Então, o missionário precisa de férias? Precisa. Ele precisa de visitas, consultas, tratamento médico, odontológico, né? De um período de lazer, descanso, e até mesmo atividades de cunho administrativo. O missionário precisa disso? Precisa. E a igreja precisa programar e se preparar para isso também. Então, abraçar os missionários juntamente com a família faz parte do cuidado integral. Então, são todas as áreas da vida do missionário sendo levado em consideração, sendo cuidado pela igreja. Agora eu quero detalhar um pouquinho esse cuidado. Primeiramente, detalhando esse cuidado, quero lembrar para os irmãos do cuidado com o sustento missionário. Então, a Bíblia nos ensina que os que se dedicam à proclamação da palavra de Deus, sendo reconhecidos pela igreja, eles devem ser sustentados pela igreja. Então, o sustento financeiro de missões é uma responsabilidade básica e contínua, das igrejas em todo lugar. A igreja está sempre atenta aos missionários que ela envia no sentido de cuidar deles, agora no sentido financeiro, que é o que eu estou falando. Então, nunca devemos esquecer, irmãos, que a igreja local ela deve ser cúmplice dos missionários que envia em todas as áreas, inclusive na área financeira. Então, a igreja precisa entender que no momento que ela responsabiliza ou comissiona alguém para qualquer tarefa que seja, ela está indiretamente, irmãos, indo junto com o missionário. Quando ela comissiona o missionário, ela está indo junto com o missionário. Também, o missionário ele deve ser sustentado pela igreja. Então, embora o apóstolo Paulo ele renunciasse ao sustento que deveria receber da igreja por direito, cabe-se detalhar essa questão, O apóstolo Paulo ele deveria receber por direito, ele tinha o direito de receber o sustento da igreja. Afinal, ele foi enviado pela igreja. E o apóstolo Paulo prestava relatório. Ele foi um exemplo de missionário. Então, ele embora renunciasse o que ele deveria receber, ele não reprova tal ação. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo ensinou às igrejas por onde passou
que a responsabilidade de dar sustento aos obreiros que vivem exclusivamente da obra era da igreja. E ele cita lá em 1 Coríntios 9:7 o exemplo do agricultor, não é? Que é o primeiro a experimentar dos frutos, não é? E do criador de gado que se alimenta do seu leite. Então, na visão do apóstolo Paulo, não é diferente no âmbito espiritual. Porque, segundo a visão do apóstolo Paulo, o sacerdote da antiga aliança que ministrava no altar, do altar ele também se alimentava, como a gente leu na leitura de hoje. E de acordo com a lei, os dízimos deveriam ser entregues aos sacerdotes e levitas que foram constituídos para o ministério do culto. E, por fim, o apóstolo Paulo, ele apoia esta prática sobre o ensinamento de Moisés, não é? E também do próprio Jesus. Moisés lá em Deuteronômio 25:4 e do próprio Jesus em Mateus capítulo 10 e versículos de número 9 e 10. Essa referência ela pode ser citada para os alunos. Também o missionário necessita do sustento da igreja local. Então, quando o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios, né, porque a primeira carta do apóstolo Paulo aos coríntios é um curso, eu costumo dizer que é um curso bíblico de discipulado, onde o apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto a ser igreja. Então, nesse período que ele está ensinando a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz que ninguém deve trabalhar ou militar à sua própria custa, não é? Então, ao invocar o exemplo do ministério sacerdotal, em 1 Coríntios 9:14, ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, na realidade, nós temos, desde o Antigo Testamento e durante o Novo Testamento, a mensagem de que está registrada em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, quando diz que digno é o obreiro do seu salário. A gente pode citar aqui o autor Edson Queiroz, quando ele cita uma pesquisa sobre a obra missionária no Brasil, e ele afirma que uma das maiores causas de retorno antecipado de missionários é a falta de sustento financeiro. Aqui, irmãos, eu vou abrir um parêntese. É assim, ó, é que é algo vergonhoso às vezes. Você imagina, é algo vergonhoso a igreja enviar um missionário e não sustentar um missionário. Olha, eu vou dar um dado aqui alarmante, mas existe uma diferença entre você manter um missionário nativo e você manter um missionário transcultural. Por quê? Quando você mantém um missionário transcultural, você deve dar, no mínimo, um padrão de vida igual ao que ele tinha antes de ser enviado no campo. E isso, financeiramente, às vezes é caro, né? Agora, um missionário nativo, que já é da região, às vezes não, com certeza o custo é bem menor. E determinadas localidades, o custo é pequeno. Para vocês terem ideia, nós temos notícias de igrejas que mantêm missionários vivendo em classe média no seu país, na localidade onde ele foi enviado, com 40, 50 reais. Você imagina que vergonha a igreja abandonar um missionário financeiramente por causa de 50 reais. Então, segundo o mesmo autor, Edson Queiroz, ele diz que a igreja local precisa ter em mente que a obra missionária deveria ocupar o lugar, não é, o primeiro lugar na lista de prioridades da igreja. Você observa, é vergonhoso para a igreja, não é, irmãos, deixar de se sustentar o missionário no campo. Se você observa com a igreja que faz isso, ela perdeu a visão, não é? É a igreja que manda voltar o missionário por falta de sustento, isso aí perdeu a visão. Então, Jesus ensinou que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. E o apóstolo Paulo reforçou essa verdade, como eu acabei de ler para os irmãos em 1 Coríntios 9:14. Também, além do cuidado financeiro, a igreja ela precisa cuidar da vida e da família dos missionários também.
tá certo? Deve ser uma preocupação da igreja esse tipo de cuidado. Então, o autor Sérgio Mello, no seu livro Igreja Missionária e Igreja Cuidadora, ele diz assim: é preciso compreender que a palavra cuidado precisa fazer parte do vocábulo missiológico de nossas comunidades e prática em nossa missiologia. Então, baseado nisso aí, nós temos algumas verdades, não é? Alguns aspectos que a gente deve levar em consideração. Primeiro, é a igreja quem identifica, envia e cuida. Então, a consciência de responsabilidade da igreja, ela é clara no Novo Testamento, não é? Esse missionário é um ser humano, não é? Como qualquer outro membro da igreja. Então, ele precisa de cuidados, de atenção, não é? Bárbara Burns, na obra Perspectiva do Cuidado Missionário, ela diz que o envolvimento dos responsáveis pelo envio de missionários ao campo precisa ser de forma prática e concreta para que seja garantido o bem-estar dos mesmos. Então, precisa ter um cuidado com a vida também. Olha, irmãos, quando eu estou dando aula sobre discipulado, eu costumo dizer que uma das maiores causas, e aí eu não tenho uma pesquisa formal, mas eu tenho uma prática do dia a dia, não é, irmãos, de lidar ali com discipuladores. E uma das maiores causas de desistência no processo do discipulado, ela não se dá com desistência de discípulos, mas é desistência de discipuladores. E aí a gente deve analisar o motivo dos discipuladores desistirem tanto do discipulado. E aí, vem a questão, de um lado, a gente geralmente costuma abordar somente o lado do discipulador. O irresponsável, não sabia sua missão, não tinha consciência do que estava fazendo, tal. Tudo bem. Mas vamos perguntar de nós mesmos. Quantas vezes a gente orou pelos discipuladores? Não é? Mas eles precisam de oração? Precisam, irmãos. Eu vou afirmar uma coisa para os irmãos, e eu estou querendo fazer analogia com o campo de missionário, com o campo missionário. Você imagina que de 70% a 80% do discipulado, ele é feito nos bastidores da igreja. As visitas, os aconselhamentos, o curso bíblico, não é? A ajuda social, a ajuda cultural. Então, uma série de coisas aí, elas são feitas nos bastidores. E não é fácil fazer, não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil trabalhar com a mente das pessoas. Olha, você imagina, quem faz a obra de Deus sabe que é impossível você não se envolver emocionalmente com a obra de Deus. Quem diz que não se envolve está com defeito de fabricação, não é, irmãos? Porque se envolve. E aí, você envolvido com o emocional de tantas pessoas, você precisa de um cuidado pessoal também. Você precisa de alguém que pastoreie você, alguém que ore por você. Você imagina os missionários no campo. E aí eu quero destacar o campo transcultural. Você imagina um missionário no campo transcultural, em outra cultura, com sua família, tendo que cuidar com os seus desafios e os desafios da família. Com o seu bem-estar, mas também com o bem-estar da sua família. Então aí já é uma pressão grande. E vai lidar com outra cultura. E vai lidar com problemas, e boa parte desses problemas não surgem na sua cultura original. São problemas novos, que às vezes para a gente são coisas novas que escandalizam. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem esse raciocínio. Eu sou nordestino, sou potiguar, sou natural de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. E lá no Nordeste, você falar que é arretado é uma pessoa corajosa. Né? No Nordeste, arretado é uma pessoa valente, uma pessoa destemida. E certa vez, pregando em outra cultura, eu fui dizer, a pedido de um irmão, inclusive, o irmão disse, eu acho bonito, quando o povo do Nordeste diz que é arretado. Agora, ele falou isso
E numa mensagem coube dizer que era arretado. Eu sou arretado mesmo. Mas no final do culto, uma irmã veio falar comigo extremamente magoada, porque eu fui dizer que era arretado na igreja dela. Porque na cultura dela, arretado é um pervertido sexual. E até eu explicar a essa irmã, não é, irmão, que caroço de manga não é bago de jaca, foi complicado. E olhe lá que eu tenho minhas dúvidas se essa irmã já me perdoou, não é? Então você observa, o missionário, ele carrega isso tudo na mente, irmãos. Então ele precisa de alguém que pastoreie ele, de alguém que ore por ele e também que cuide da sua família. Então a igreja, ela tem a incumbência de cuidar dos missionários e da família dos missionários, não é? Por meio de preparo adequado para os missionários, através das assistências devidas, não é? Durante, após e toda a vivência missionária. Então nós encontramos o seguinte texto, ó, que diz assim: assim como os líderes da igreja não são produzidos por um instituto bíblico ou seminário, missionários não são produzidos por uma agência missionária ou centro de treinamento. Eles são produzidos por suas igrejas locais, que treinam e discipulam, não é? Reconhece seu chamado, testa como indivíduo e como futuros líderes e missionários. Uma vez no campo, os missionários precisam saber e receber a supervisão apropriada do seu trabalho e precisam ser pastoreados pelo pastor da igreja local. Então a gente tem um exemplo do apóstolo Paulo, Timóteo, Epafrodito, Tíquico e Barnabé, que foram enviados e foram devidamente cuidados pela igreja primitiva, tá certo? A igreja orava por eles, a igreja primitiva sustentava eles e a igreja primitiva direcionava também eles, juntamente com suas respectivas famílias, e a gente tem base bíblica de sobra para comprovar isso daí. A igreja também precisa cuidar do bem-estar dos missionários. Então a gente começa a observar o cuidado constante da igreja com o missionário. Em Antioquia, não é? Havia uma igreja com consciência missionária. A gente vê em Atos lá, capítulo 11, dos versículos 19 ao 26. Então, apesar de aparentar ser uma tarefa simples, é um trabalho que se mostra cheio de obstáculos, não é? Devido às várias fases, não é, das dificuldades que os missionários e suas famílias eles podem enfrentar no campo, principalmente em uma cultura diferente, não é, como adaptações de língua, alimentação, doenças e questões teológicas, tá certo? Então todas as dificuldades enfrentadas pelos missionários são também responsabilidades da sua igreja. Então a igreja, de fato, ela precisa se preocupar, não é, com o bem-estar dos missionários e também da sua família. Então, os benefícios, eles alcançam a todos sem exceção, tá certo? Sejam os próprios missionários transculturais, ou mesmo filhos e familiares, não é? Que implica em um processo contínuo, do início até o final da vida do missionário, né? O cuidado missionário é um investimento contínuo de recursos, né, pelas igrejas, e focaliza-se em cada um que está nas missões, e faz assim durante todo o curso do ciclo vital do missionário, ou seja, do recrutamento até a aposentadoria do missionário. Durante todo esse período, o missionário ele deve ser cuidado. Então, outro aspecto igualmente importante, em se tratando do papel da igreja em relação ao cuidado com seu ministério, é desenvolvido pelo Dr. João Marcos Cardoso, tá certo? Que é psicólogo e membro do Cuidado Integral do Missionário e da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que ele defende o seguinte: o missionário vai para o seu campo transcultural e à igreja cabe o papel de cuidar da vida desse ser humano, né? Então a igreja ela tem responsabilidade de cuidar também do bem-estar do missionário e da sua família no campo, tá certo? Então, quando eu digo bem-estar, os irmãos entendem muito bem, não é? Fazer com que o missionário tenha condições físicas e mentais, não é, irmãos?
para desenvolver o trabalho a qual ele foi comissionado com alegria. Vamos fazer um comparativo aqui, porque esse assunto ele é muito polêmico. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando uma agência espacial envia um astronauta para o espaço, existe todo um cuidado. A maioria dos controles no espaço, eles não são feitos pelos astronautas, eles são feitos pelas pessoas que ficam cuidando deles. Não é? Elas controlam o oxigênio que eles devem receber, elas controlam o comportamento, não é, social do astronauta, tá certo? Eles controlam a alimentação, a hora que eles devem ser alimentados. Então, tudo é controlado e cuidado para que o astronauta no espaço ele esteja bem, para que bem ele possa desempenhar a função, a missão, qual ele foi comissionado. Assim, a igreja com os missionários, tá certo? Ela deve ter um cuidado extremo com o missionário e dar condições a ele, daqui a gente dá suporte a ele, para que eles possam cumprir a missão que ele foi designado para cumprir. Então, a igreja, o cuidado com o missionário em sua chegada ao campo missionário. Veja como isso é interessante. Então, o Espírito Santo e missão são termos inseparáveis, tá certo? Porque a igreja é uma comunidade de pessoas nascidas de novo pelo Espírito Santo e ela é uma comunidade missionária. Então, Atos 13, de 1 ao 4, é uma passagem crucial para compreender o papel da igreja local em missões. Atos, capítulo 13, versículos de 1 ao 4, diz assim, na igreja, preste bem atenção, que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, nós vamos observar o seguinte, essa leitura, ela é crucial, tá certo? Porque, lendo ela, a gente observa claramente que Deus é o agente supremo no envio dos missionários. Então, o Espírito de Deus é quem é o agente definitivo na hora de chamar missionários. E a igreja local é o agente mediador, que envia os missionários. Então, Saulo e Barnabé foram separados pela igreja em Antioquia, e isso trouxe àquela igreja responsabilidades quanto à vida desses missionários que eles enviaram, tá certo? Então, primeiro, vamos ver, a chegada do missionário e sua família ao campo de trabalho é sempre um misto de sentimentos por parte de todos aqueles que estão envolvidos no processo. Daí a gente vai observar que cada mudança ela tem suas particularidades e histórias, não é? Que podem ser incentivos positivos ou negativos de acordo com cada experiência em particular, tá certo? Então, o autor Melo, ele diz assim, qualquer alteração de nossa rotina ou da agenda em nossa vida pode gerar conflitos, dificuldades, dúvidas, ansiedades, não é? E com certeza exigirá adaptação. Então, grande parte dos possíveis problemas que os missionários vão enfrentar na sua caminhada estão concentrados nessa fase do envio, não é? No início e adaptação no campo. Então, se não forem devidamente acompanhados e instruídos em todas as etapas iniciais dessa caminhada, os missionários podem ter diversos problemas, colocando em risco todo o projeto missionário. Tá certo? Vamos, de novo, comparar com o discipulado. Então, a gente tem uma orientação que essa foi uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás, que depois que uma pessoa se converte a Cristo, ela precisa, em menos de 24 horas, ou em até 24 horas, não é? Seria o termo mais adequado,
elas precisam ser visitadas, tá certo? Aliás, elas precisam receber o primeiro contato. Esse contato dando boas-vindas a ela na igreja, ou seja, mantendo a ligação. E em até 48 horas, essa pessoa deve ser preferencialmente visitada. Por quê? Nessa visita, você vai explicar para ela o que mudou na vida dela, agora que ela aceitou Jesus, não é? Os desafios que ela vai enfrentar, mas o que a Bíblia oferece de benefício para ela superar essa fase de adaptação. Então, se os missionários não forem devidamente acompanhados e instruídos nas etapas iniciais, não é? Eles podem ter problemas seríssimos, inclusive podem ter que ser chamados de volta para que não sofram tanto juntamente com sua família. Então, mesmo apesar de ter se preparados, não é? Com estudos adequados, estágios, não é? No campo teológico e missiológico, às vezes até com treinamento a respeito, as diferenças culturais, em sua essência, só serão devidamente descobertas a partir da convivência diária, não é? Isto é o que considera, olha, quando essas diferenças tocam a nossa pele ou batem a nossa porta, elas revestem-se de significado diferente e assumem um peso que jamais poderíamos imaginar. Então, o missionário ele precisa ter uma fonte de refúgio para tais impactos, não é? Não é uma questão de, me perdoe o termo que eu vou usar agora, não é frescura, né? Não é mimimi, não, eu estou falando de preparo, de coisa séria, não é? É o tipo da história, você só vai saber. Uma pessoa disse assim, pastor, tá vendo aquela cadeira? Ela é segura para eu sentar? Aí eu respondi, não sei. Aí a pessoa diz, mas ela tem 4 pernas, não é? Ela tem, aparentemente, a madeira é nova, tudo. Por que o senhor disse que não é seguro? Aí eu disse assim, porque a gente só vai saber se essa cadeira é segura quando alguém sentar nela. Que ela pode estar bem bonitinha, mas depois de sentar é que você vai saber se ela sustenta ou não você, não é? Então, é o campo missionário. Você só vai saber o que é o campo missionário quando você for enviado. Uma coisa é a gente ensinar, abrir livros, contar histórias, até mesmo simular situações realísticas no campo missionário. Uma coisa é fazer isso. Outra coisa é estar no campo missionário, não é? Vivendo o campo missionário. Então, aí é que você sente, é como casamento. Uma coisa é ser namorado e noivo, outra coisa é ser casado, não é? Boa parte dos casais, eles têm conflitos nos primeiros dias de casamento, porque eles não são devidamente instruídos e não são devidamente acompanhados, tá certo? Isso aí é o campo missionário, ele funciona dessa maneira também. Então, a igreja e o cuidado com o missionário também no seu retorno ao campo missionário. Então, o cuidado emocional com o missionário e sua família no retorno ao campo. Então, Lucas, o evangelista Lucas, lá em Atos capítulo 20, ele fala sobre a recepção alegre e honrada da igreja para com os missionários. Então, e Paulo comenta a importância da igreja local comunicar a necessidade dos missionários. Então, o retorno missionário e também o retorno do missionário e da sua família do campo transcultural, principalmente, ele pode acontecer por vários motivos. Como, por exemplo, o missionário pode retornar do campo com sua família para um período de férias, para um período de descanso, de treinamento, né? Aperfeiçoamento, ou até mesmo por conflitos ou pela não adaptação às questões transculturais, tá certo? A gente encontra escrito nas literaturas sobre missões o seguinte: todo esforço no sentido de minimizar os impactos decorrentes desse retorno, ele é válido, porque se o missionário, quando saiu para o campo, ele teve problemas com o choque cultural, o oposto também tende a ser uma realidade com a qual ele e sua família terão que lidar com
com o que é chamado choque reverso. Então, é uma etapa na vida dos missionários, tá certo? Que requer muita atenção e cuidado, porque é exatamente no período do retorno que ocorrem os maiores transtornos psicológicos, né, irmãos? Para aqueles que estão de volta à sua antiga cultura, ao seu antigo modo de viver. Então, a cabeça mexe, o coração mexe, e aí o missionário precisa ter assistência, sim, da igreja. Então, algumas atitudes, elas podem trazer resultados relevantes, não é? Como os que foram assinalados por Nael Pirola em seu livro A Missão de Enviar Hoje, quando ele diz assim, ó, acompanhá-los no retorno como sinal de boas-vindas, ter um lugar já preparado para eles ficarem, ter um meio de transporte imediato para eles, fornecer refeições nos primeiros dias e levá-lo para fazer compras, lembrar de seus filhos, não é? Então você observa algumas atitudes que a igreja precisa ter. Então, se existe algo tão importante para a saúde emocional do missionário, quanto ao seu relacionamento com Deus, é um grupo de amigos, familiares, que se importe com ele e sua família. Então, a igreja sempre cuidou dos seus missionários. Está escrito na Bíblia, como, por exemplo, 2 Coríntios 8, 1 e 7. Até um cartaz, não é, irmãos? Um cartaz que se faz com o nome dos missionários. Sejam bem-vindos. A igreja está esperando, a igreja ama vocês. Bem-vindo, campeões de Jeová, não é? Dá até para se emocionar com isso. Até cartazes, atitudes simples, marcam, não é, irmãos, o retorno do missionário, do campo missionário. Então, também a saúde, o cuidado com a saúde do missionário. Então, a saúde, ela é um aspecto fundamental, tá certo? De fundamental importância para o desenvolvimento de qualquer trabalho por parte dos missionários. Então, Paulo testificou, não é, irmãos, do grande cuidado da igreja da Galácia, da região da Galácia, para com ele no momento da enfermidade. Lá em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 12 ao 15. Então, é importante a gente ressaltar que a saúde não se restringe à área física, mas também à área mental e social. Então, o autor Fábio Quedo, no livro Perspectivas do Cuidado Missionário, ele cita uma definição da Organização Mundial de Saúde, de 1948, quando diz assim, ó, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Inclui o bem-estar em aspectos que vão além da saúde física, tá certo? Também fala da saúde mental e da saúde social. Então, a Bíblia relata a longa caminhada de Lucas, né, o médico, com o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, que pode ver lá em Atos capítulo 14, dos versículos 19 ao 22. Então, esse episódio é uma prova do cuidado da igreja de Listra para com o apóstolo Paulo, né? Lucas era um médico, e ele estava ali acompanhando. Você vê que na equipe do apóstolo Paulo tinha a área médica, tinha médicos também, né? Cuidando dele ali, cuidando da sua saúde. E aí, por último, eu quero falar para os irmãos algumas maneiras práticas de se comprometer com os missionários, tá certo? Algumas maneiras práticas. Primeiro, comunicar as necessidades. Então, lembra os irmãos que tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Então, esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos comunicação com os santos nas suas necessidades. Então, nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades dos missionários. E essa comunicação ela pode ser feita no momento, não é, do culto regular, ou por meio de e-mail, telefone, mensagens de texto, tá certo? A ideia aqui é que a igreja local ela tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias, não é, a respeito das principais atividades no campo missionário. Também doar, não é, para suprir necessidades.
Então, a vida no campo missionário ela pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. Então, no meio do estresse das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Então, é importante que a igreja local ela dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades, não é? E assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Eu tenho aqui uma experiência própria nisso aqui, não é, irmãos? Uma experiência que eu presenciei, não que eu vivi comigo, mas eu presenciei. Uma igreja oprimindo os missionários no campo. Se vocês falarem dificuldades no campo, é porque vocês não têm chamado missionário. E aí, com isso, os missionários estavam acuados no campo, sem saber o que fazer. Não é? Quando, na verdade, quando deram oportunidade aos missionários falar e a igreja tomar conhecimento por que a obra missionária, de fato, não estava prosperando naquele lugar, a igreja pôde ajudar e a obra, irmão, fluiu, não é? Então, é importante que os missionários tenham a oportunidade de compartilhar essas necessidades de forma responsável. E, por último, não pode faltar, não é? Oração e jejum pela causa missionária. Eu coloquei na minha igreja a seguinte observação: todos os cultos devem estar escrito no caderninho da oração, orar na programação do culto, orar pela obra missionária, tá certo? Então, nós oramos pela obra missionária todos os cultos, não é? Então, nós já estudamos a respeito da importância dessa oração. Então, o que eu quero reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, não é? Como uma maneira prática da igreja local se comprometer com os missionários. Então, aí vai da importância da conscientização por parte dos líderes, não é? Das igrejas locais, convidarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários que estão no campo, tá certo? Então, a oração e o jejum está na base do envio do apóstolo Paulo e de Barnabé, como a gente leu agora há pouco em Atos capítulo 13, não é? De 1 a 3. Então, também, além das convocações coletivas, é importante o comprometimento individual de cada crente na oração e no jejum pelos missionários e fazer chegar aos missionários esse comprometimento, não é? Por meio de aplicativos de mensagem instantânea, é uma mostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Vocês não fazem ideia de como é importante receber no campo missionário uma mensagem simples: estamos orando por você e por sua família. Isso aí muda, irmão, o aspecto da missão que vocês não fazem ideia, tá certo? Então, nessa lição, nós fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários, temos que conhecer. Nós, cada um individualmente, juntamente com a família, nós podemos fazer a diferença na vida dos missionários e também das suas respectivas famílias, não é? De que maneira? Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Bênção de Deus, né? Que bom isso aqui. A gente deve guardar essa parte aqui no coração também. Então, é por esse motivo que Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo missionário. E aí, irmãos, a palavra de Deus em Mateus 28, 19, ela é muito clara. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. Aí o final termina: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vou terminar com a frase do autor da lição, quando ele diz: há bênçãos sem medidas, não é, irmãos? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor por essa importante lição.
Irmãos, Deus abençoe, que a aula de vocês seja uma bênção, tá certo? Professores, dê mais uma lida na lição, se possível, acrescente conteúdo que some, não é, irmãos, com a sua aula, e também motive os alunos a continuarem indo à escola dominical. Eu acho que fazer campanha simples, irmãos, não é pecado. Tipo, irmãos, eu sei que é responsabilidade dos irmãos, mas só quem está no campo é que sabe, né, irmão, como lidar com isso. Da gente, qual é o pecado de dizer quem trouxer um visitante o próximo domingo vai ganhar um presente, né? E dá ali um chocolate, um sonho de valsa, com um papelzinho, com uma medalha anexada, né? Uma medalhinha com papel mais rígido. Parabéns por sua iniciativa, trazer um visitante. Enfim, estimular, não é? E os alunos convidem outros alunos. Que assunto importante, esclarecedor, não é, irmãos? Bíblico e de extrema importância para a nossa vida de fé e para a obra de Deus. Deus abençoe, uma excelente aula a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos, e se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 8. Um abraço a todos e uma excelente aula na presença do Senhor Jesus.